Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Trilha Podcast, o podcast que existe para trazer para você mensagens e as palavras que você pode aplicar no seu dia a dia, que envolvem os ensinamentos do maior da humanidade, para nós que somos cristãos, que é Jesus. Então, esse é um podcast para você que está aí querendo acertar mais no seu dia a dia, conseguir prosperar cada vez mais. Nós estamos aqui para passar para vocês um pouco dos ensinamentos de quem a gente acredita que tem os maiores ensinamentos da humanidade, que é Jesus. Estamos aqui com Rafael Capelário, Otávio Botura e José Vicente, quatro é, interlocutores da palavra, cristãos e pecadores, né? Até porque, mais do que tudo, falar para vocês, nós estamos aqui para passar os ensinamentos de Jesus, para passar o que a gente aprendeu com a nossa vida através da ótica dos olhos, da hermenêutica de Jesus, mas nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, erramos todos os dias e buscamos aqui só errar cada vez menos e nos aproximar do caminho dele, estar no caminho dele. E até falando um pouco do tema de hoje, que é justamente sobre sermos pecadores no caminho, sermos pessoas que estão buscando sempre, cada dia mais, estar mais próximo do caminho de Jesus. Vamos falar um pouco sobre justamente consistência e excelência. E eu quero trazer uma passagem para começar, para você entender do que se trata o papo de hoje. Uma passagem grandiosa da Bíblia é que Jesus não escolheu os capacitados. Jesus escolheu os dispostos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Acho que é uma passagem muito importante para o tema, que é de consistência e excelência. Ou seja, nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para evoluir e crescer. Por isso, você nunca vai estar pronto, né? A gente tem que sempre começar inapto. Nós começamos de maneira inapta. E eu queria começar com esse tema. Rafa, por favor, traz uma Ah, palavra sobre consistência e excelência para nós. eu acredito assim que só dá para ser excelente naquilo que você repete, Uhum. naquilo que você faz muitas vezes. Eu até acredito, eu vi um dado, eu não me lembro agora a fonte, então vai ficar um dado como sendo a minha fonte própria, né? A fonte R, que mostra que 85% das vezes, em todas as coisas que a gente falha, e 15% a gente acerta. No trabalho, relacionamento, é, nos filhos. Só que a diferença, na minha visão, é quantas vezes a gente dá conta de repetir antes de ser excelente. Porque é muito raro, e a menos que alguém tenha uma habilidade especial, ou às vezes até uma doença, dificilmente alguém chega à excelência sem antes ter sido consistente. Com certeza. Então, para mim, consistência é o caminho para a excelência. Não vai dar para ser excelente se você não der conta de repetir. E é o que eu vejo hoje como o maior problema das pessoas. Pouca gente dá conta de repetir muitas vezes até ficar excelente. Uhum. Quando a gente vê alguém fazendo uma coisa que parece extremamente fácil, significa que aquela pessoa está num nível, né, um nível de excelência. Porque também perfeição eu acho que Difícil, hein? ninguém vai conquistar. Tanto é que Jesus foi o único perfeito. Mas a repetição, eu falo inclusive olhando para os apóstolos, né? A gente falou Uhum. de liderança, de formação no podcast anterior. Inicialmente, os discípulos só viam os milagres que Jesus fazia. Então, a repetição dos milagres, repetindo o tempo que eles passaram perto de Jesus, dali a pouco eles foram liberados, ou ordenados, ou sei Os lá, dois, né? Uhum. para realizar milagres no nome de Jesus. É muito legal você falando, porque assim, quando a gente olhar a consistência e excelência pela ótica de Jesus, pô, por que que alguém que já é perfeito tem que ser consistente, buscar consistência e excelência? Ele já é perfeito. Mas a gente consegue ver muito na história de Jesus essa busca pela consistência e excelência refletida nos próprios apóstolos, né? Então, por exemplo, Pedro vem de pedra. Né? O nome Pedro. Qual é o nome de Pedro antes de ser Pedro? Agora Simão. 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 Então, Simão, Jesus chamava Simão de Pedro, mesmo quando ele negou Jesus por 3 vezes. Então, ele fala: olha, você agora será Pedro.
Mas ele falou isso logo depois dele negar Jesus 3 vezes. Então, assim, Jesus olhou para Pedro e viu nele a rocha que ele seria no futuro, simplesmente porque ele estava disposto a fazer aquilo acontecer. Então, assim, e aí eu vejo assim, para mim o pior defeito do ser humano, assim, para alguém que vai trabalhar com você, que vai desenvolver, que é o que todo mundo coloca no currículo, é ser perfeccionista. Qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Gente, de verdade, assim, se você coloca no seu currículo que o seu defeito é ser perfeccionista, olha, de verdade, pra mim, esse é o pior defeito. Acho que é melhor você falar que é o Barrabás, que você roubou, do que falar que é perfeccionista. Porque, de verdade, você ser perfeccionista, na verdade, te deixa inação, né, Ah, mano? porque aqui. Qual é o seu pior defeito? Na semana passada eu roubei 2 vezes. Tranquilo, mas não é perfeccionista, então tá Fiquei com bom. isso. Vai fazer esse corte, né, Gabriel? Aí já era a imagem do ser humano. Mas eu fiquei imaginando o cara chegar na entrevista de emprego e dizer: Não, eu tenho alguns defeitos, só que a semana passada eu roubei 2 Roubei, vezes. mas não sou perfeccionista. Mas perfeccionista eu não sou. Mas fez o seguinte, pelo menos esse cara fez. O perfeccionista é assim, né? Eu sou tão bom, mas sou tão bom que eu fico pensei em esperando a roubar. hora certa de fazer, eu só não faço. Eu falaria que nunca tá bom o suficiente. Pensei em roubar, mas não roubei. Não, eu acho assim, falar que é perfeccionista, cara, assim, é justamente porque o cara que é perfeccionista, ele tá cortando a consistência, a busca pela excelência nesse dia a dia. Porque não tem como você ser excelente em alguma coisa se você for perfeccionista, assim, como realmente é ser Porque perfeccionista. ganhou uma carga muito negativa, né? Antigamente, perfeccionista era a pessoa que perseguia a perfeição. Isso E aí, um monte de gente, basicamente, um bando de bundão, a verdade é essa, falou assim, vou me esconder atrás disso, sabe? Não é que eu tenho medo de agir, não é que eu me sinto despreparado e isso me trava, é porque eu sou perfeccionista. Aí, hoje em dia, essa palavra tá completamente estigmatizada. Um cara que é realmente perfeccionista, que ele tá realmente atrás, ele não vai nem Deixar de- cogitar falar que ele é perfeccionista. É verdade. Entendeu? É mais fácil assim, eu acho que o fulano é bem com atenção ao Rigoroso, detalhe, rígido. Mas perfeccionista é uma palavra que foi abolida. Aí o cara que é perfeccionista de verdade, ele tá mais ligado com melhorar sempre, É. vai fazendo e vai melhorando, do que, ó, eu vou ficar esperando o momento ideal pra lançar. É diferente, né? O perfeccionismo, ele virou uma desculpa. Isso. Por isso que ele foi banalizado. Exatamente. Antigamente, o perfeccionista era o cara muito dedicado. Uhum. Era o cara que fazia uma vez, 2, 3, 4, até ficar com um produto Lapidado. ou alguma O melhor possível, né? A palavra perfeccionista foi banalizada igual a palavra coach, né? É. Então, Uhum. ser Exato. acho que o uso impróprio da palavra perfeccionista fez acontecer igual o uso da palavra coach. Porque Nem o Pablo Marçal quer esse rótulo, mas. Exato. E assim, pô, se você for pra fora do Brasil, o termo coach, ele é um termo que impõe Mulher também, respeito inclusive, e no super Roquete. aceito. Uhum. É, Se você for nos exatamente. Estados Unidos, o coach é extremamente respeitado. Super, super. Aonde passa. O problema é que aqui o cara que. Eu acho que eu posso vender alguma coisa na internet. Agora eu sou coach de mesa. Coach de não sei o quê. Aí banalizou. Esse que é o problema. Coach de lifestyle. É. Literalmente eu falo como você tem que viver. Eu falo assim, não, Exato. me ajuda, É porque vai. eu vivo bem, então eu sou um coach de life, né? Então, assim, eu vejo que a palavra perfeccionismo foi banalizada igual a palavra do coach. Então, o termo perfeccionista banalizado, pra mim, é um dos termos mais perigosos que se tem pra você mesmo. Porque se você tá ali sem buscar uma ação, é, esperando que aquilo esteja perfeito pra começar, Tá, então, você não vai ter exatamente. constância e você não Logo, vai alcançar a alcança excelência. a excelência. Então, assim, e a gente vê isso justamente nas passagens bíblicas, quando Jesus falou para os apóstolos irem pregar o evangelho e realizarem milagres, mesmo sabendo que eles não estavam prontos. Ele tem a passagem, ele fala Isso assim, que eu falei. ele sabe, eu não estou pronto. Assim, vai e faça os milagres, que quando você estiver ali, realmente eles vão acontecer. Então eles sabiam que eles não estavam se sentindo prontos, mas eles estavam dispostos, e aí vem o que de excelência. O que Jesus falava, faça de coração. Faça de coração, tem uma passagem que fala assim, ide com o coração cheio, né? Lembrei, quem tem fé no pouco, terá fé no muito. Então, é sobre você ir realmente, pô, não tenho excelência, não sou perfeito, mas eu vou dar o meu melhor consistentemente, porque se eu tiver fé no pouco, também no muito serei agraciado. Então, esse muito vai acontecer. São 3 elementos, né, no final das contas, para alcançar a excelência. Isso é muito engraçado, porque esse padrão se repete por todo tipo de literatura que falou sobre isso. Há mais de 2000 anos. Não. E a gente tá falando da Bíblia. Se você for ler o livro dos Cinco Anéis lá do Musashi, ele vai falar isso. Se você
Cara, se você for pra literatura alemã, técnica, você vai encontrar isso. Em engenharia, você vai encontrar isso. Isso é um. A Uma teoria das 10 máxima. mil horas. A teoria das 10 Mas mil o horas que- para se tornar profissional. Mas Alguma aí coisa tem também. esses 3 elementos que eu acho que são interessantes, né? Que é assim, é a repetição. Mas se eu voar mal 10 mil horas, eu vou voar bem? Não vai. Então você tá batendo checklist, que é o que muita gente faz hoje em dia. Uhum. Reduz tudo a só executar continuamente. E aí você não alcança excelência. E na igreja todo dia. E na igreja todo dia. Ah, todo domingo eu vou, mas no dia a dia eu não pratico. Ou você Não não adianta. reflete o porquê que você tá Isso. fazendo aquilo. Aí tem essa questão que você chamou de disposição, que tem a ver com a intenção, né? Eu tenho É. intenção de fazer melhor. Então é repetir com a intenção de fazer melhor. E aí tem um terceiro elemento. Que aí, porque se fosse só a intenção e só a repetição, os discípulos não precisam nem ter olhado Jesus fazer os milagres. É só, vai lá, faz um monte. Você vai curar meia perna, o cara vai andar manco, mas ele tá andando. Mas não foi isso que aconteceu. O que que ele entrega? Ferramenta. Referência, né? Referência. Não, referência e ferramentário, porque olha isso aqui que engraçado. Eu usei esse exemplo do livro dos Cinco Anéis porque eu acabei de ler ele. E lá, os capítulos eles são divididos assim, olha. Para você ser um artesão, você tem que conhecer as ferramentas do artesão. Para você ser um samurai, tá? Para quem não sabe, é um livro muito antigo, né? É japonês. E, então você precisa saber quais são as ferramentas e dominar essas ferramentas. Qual que eram as ferramentas que Cristo deixou para os discípulos? A palavra. Uhum. Se eles não tivessem ficado com ele para absorver aquilo, eles não teriam conseguido, com disposição e repetição, É verdade. certo? E aí entra naquele ponto que a gente fala, olha, o cara vai na missa o tempo inteiro, tem até a vontade, né, de ser melhor, de ser santo, chama como quiser. Só que ele chega lá na igreja, ele desliga a cabeça dele, foca no trabalho, não absorve a palavra. Ele abre a Bíblia para ler em casa, para consultar, e ele tá lendo com a cabeça em outro lugar, com o coração em outro lugar. E aí, você tá fazendo, entre aspas, tudo certo. A tua intenção até tá certa, mas você não tá buscando o ferramentário correto. Conclusão, quando você se depara com um problema do dia a dia, você não consegue levar aquilo pra frente e ser melhor. Uhum. E aí a excelência simplesmente não vem. Aí, lógico, tem épocas que você não tem o ferramentário certo, mas você tem que ir lá e fazer com vontade mesmo assim. Porque no meio do caminho, você vai encontrar essas ferramentas. Às vezes você tem a ferramenta certa, a intenção, mas não tá repetindo, passa a repetir. Então essa busca, eu acho que dessa tríade, é o que acaba levando a gente à perfeição. Então ter uma rotina, por exemplo, espiritual, ou de aprendizado, de estudo, de trabalho, né? Ela nunca vai gerar fruto se a gente não tivesse cuidado com esses 3 pequenos elementos. Porque eles não podem ser vistos isoladamente. Nossa, meu coração é super bom. Eu tô estudando um monte aqui para ser o melhor engenheiro, só que eu não pratico. É muito doido, né? Que basicamente isso. Então, na Bíblia, tem passagens que falam sobre consistência, sobre excelência, sobre. Acho que esse ponto da ferramenta é muito também ligado à humildade. Tipo assim, pô, pera, eu tô aqui fazendo isso todo dia, tô buscando o meu melhor, mas eu ainda não sou o meu melhor, eu não sou perfeito. Então, eu vou analisar tudo que eu tô fazendo com uma referência, que é uma técnica, uma ferramenta, ou um exemplo. Eu acho que é muito doido porque na Bíblia a ferramenta que a gente busca, na verdade, era Jesus, porque ele era uma referência. Uhum. Se a gente for para engenharia, existem os livros, os fundamentos. Se a gente vai para o direito, a gente tem também os fundamentos, os elementos, que a gente vai buscar essas referências e o ferramental para fazer acontecer. E aí, basicamente, tudo isso já existia nos ensinamentos de Jesus e a gente fala hoje de PDCA. Por exemplo. Que basicamente é assim, PDCA é consistência e excelência dentro de uma técnica, né? Então é legal quando a gente olha e acho que esse é o princípio maior aqui nosso, da nossa missão aqui, né? É olhar para os ensinamentos de Jesus e trazer à tona o que tem de aplicação para você ser uma pessoa próspera. E a Bíblia com consistência e excelência está falando nada mais nada menos do que PDCA, que é planejar, fazer, checar e fazer, agir. checar e agir. Se você tiver consistência nisso, repetir o Exato. ciclo, você vai buscar excelência, né? Olha que interessante. A gente pode pegar 20, 30, 40 best-sellers. Que no caso o PDCA é um grande best-seller, né? É. Alguém deu nome para essas coisas. Exato. Mas todo grande livro, eu brinco com o Gabriel sobre isso, que ele disse que todo livro que tem 200 páginas poderia ter 60. Entendeu? Era só ser a arte de ser resumido, a arte de ser mais sucinto. Às vezes parece que o cara quer escrever um livro de 200 páginas, mas você vai aproveitar 60. E todo livro tem 2, 3, 4 grandes ensinamentos.
quando você pega esses 4 grandes ensinamentos de cada best-seller e volta, eles estão todos na Bíblia. Uhum. Sim. Todos. Uhum. Somente escritos por uma linguagem Mais moderno. habitual, né? A exatamente. linguagem de hoje. Cara, E alguém que vem e que também coloca aquilo em prática para validar. E aí, sim, só para fechar esse raciocínio, eu não acredito em cortar caminho, eu não acredito em atalho. Mas eu acredito muito que consistência e constância, elas podem distorcer o tempo a seu favor. Sim. Eu posso dar vários exemplos. Posso dar meus e posso dar do mundo aí fora. No futebol, me parece o Cristiano Ronaldo ser mais consistente que o Neymar. Não me parece ser mais habilidoso ou não me parece ter nascido com mais capacidade de jogar futebol. Mas o currículo dele é maior do que o currículo do Neymar. E pelo track record e pelo olho, só pelo olho do Cristiano Ronaldo, você sabe que ele tá ali querendo buscar a excelência. Pois é, Enquanto nada contra o Neymar. Não, Um nada cara, disso. assim, Pelo muito bom contrário. esportivamente, mas assim, você vê no olho que Não vai o chegar Cristiano um Ronaldo ninja busca a dizendo, excelência todo quem é dia. você? Exato, Não, exato. pelo amor de Deus. Neymar é um Todo mundo monstro. com medo do Eu cara sou um aparecer perna no de jogo de pau. terça-feira e arrebentar todo mundo. Neymar é um monstro, cara. É. Só que hoje o track record do Cristiano Ronaldo é maior. É maior, né? Hoje, se a gente colocar os dois um do lado do outro, o Cristiano Ronaldo ganhou mais coisas que ele. Tem mais gols, tem mais finalização, Sim. tem mais Conquistas passe. dentro do esporte, com certeza. É só isso, não é desmerecer um É, para isso valorizar o outro. Uhum. E no meu caso, cara, eu passei muito tempo correndo e era impossível correr grandes distâncias. Mas o fato de correr todos os dias me fez distorcer o tempo. O médico disse que normalmente eu precisaria de 5 anos para correr uma maratona, do zero. Eu fiz em 366 dias. Todo dia, né, Rafa? Todo dia, não perdi nenhum dia. E, Todo dia. e todo E o- dia você dava o seu melhor e buscava o que eu Cara, posso fazer pra melhorar um Às pouquinho. vezes o meu melhor não era bom, mas era o que eu podia naquele dia. Às vezes estava cansado, estava desgastado, só que o tempo foi distorcido. Não peguei nenhum atalho. Não tomei nenhum anabolizante para não sentir dor. Eu não tomei nenhuma droga. Nada disso. Mas é café mesmo. Cara, e isso rompe certos ciclos também. Eu gostei muito da dinâmica de distorção do tempo. Se você pegar 10 anos atrás, você ia olhar pra mim e pro Renan e ia falar: esses moleques vão morrer, mano. Se eles não pararem com esse ritmo, eles vão pra um caminho completamente Eu tô rindo, mas eu não errado. tô orgulhoso, tá? É, porque a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser franco, a gente tem que ser sincero. Eu conheci o Renan numa época que nós dois estávamos numa fase de farra. Fase de farra. A gente não tava olhando pra vida com a seriedade que ela tem que ter. E tá tudo bem, foi fase. Mas se a gente não soubesse botar o basta, agora o Renan de 5 anos atrás, o Zé de 5 anos atrás, eu vi o Renan fazendo seus primeiros treinamentos lá com a luzinha de apoio no Supera Park, prestando mentoria gratuita, se posicionando. Então ele começou devagar, começou aos pouquinhos, mas ele fez, ele não ficou parado, não deixou o espaço-tempo. E olha a distorcida que isso dá. 10 anos atrás, Renan desvirtuado. Mas 5 anos atrás já é o Renan no caminho. E hoje você já vê o Renan posicionado, com consistência, tem excelência no que faz, já é visto como autoridade em vendas. Então, tudo isso gera resultado, né? A gente só tem que tomar um cuidado de entender o nosso lugar também. Eu vejo muita gente falando do Messi. O Messi nasceu com um dom. Só que eu já estudei a história do Messi. Cara, o Messi enfrentou diversos outros obstáculos que ele precisou ter consistência para chegar na excelência do futebol também. Tudo bem, questão técnica do futebol, ele talvez tenha nascido com o dom. Mas e o resto? E o saber lidar com companheiros de time, saber enfrentar a derrota. Eu li um livro dele que ele falava que ele tinha dificuldade de perder. Ele não gostava, sair emburrado. Você vê, pelo menos, a final da Copa do Mundo do Brasil, que foi Alemanha e Argentina, ele sai com a medalha de prata arrancando, bravinho, emburrado. Então você vê, o Messi soube aprender a lidar com isso, deu a volta por cima, foi campeão do mundo com a Argentina, mas soube ter a consistência em outras áreas que não fossem as que ele supostamente nasceu bom. Então a gente tem que saber o nosso lugar das coisas também e o que a gente precisa aprimorar para ter consistência, né? Não foi, eu falei do 85-15 sem pensar, mas não foi o Federer que disse que ele conseguiu converter 15% só dos pontos, 20% dos pontos. Foi o Federer. Foi o Federer. Acho que é até menos de 85, não é? Era menos. Ah, não, perdão. É tipo, ele converteu pouco mais que 50%. É, pouco. Tipo assim, é pouquinha coisa. Então, tipo assim, ele ganhou mais partidas, mas e a hora que vai olhando na pontuação, dava tipo 56% dos pontos ele ganhou. É que ele ganhou os pontos certos, ele teve consistência. Ele só fez, sim, a grosso modo, ele converteu metade dos pontos. Ele errou a outra metade. Só que assim, ele é a prova de que essa consistência, essa repetição levaram a ser o maior tenista Exato. do mundo. Só que ele não precisou acertar 90%. Talvez não seja nem possível.
É. em alto nível, ganha 90% dos pontos. Nível competitivo, né? É. Se ele ganha 51, 52, 56%, ele vai pro topo. Eu falo sempre assim, que já dei muita consultoria e em vendas a gente convive mais com o não do que com o sim. Então, assim, teve casos de eu avaliar o funil de vendas, né? Que é o quanto entrou de oportunidades numa empresa para um vendedor e quanto que ele converteu em venda no final. Isso é um funil de vendas, porque é um funil. E é um funil porque nunca vai entrar 100 e converter 100. É um funil porque entram 100 e convertem 5, 10, 15. E aí eu tava dando consultoria para uma empresa, aí eu falei assim, pô, como é que é teu funil de venda? Ah, tô convertendo 100%. Eu falei assim, não é possível. Então você tá vendendo pouco. Você não sabe o quanto você tá vendendo. Assim, não tem como. E aí, pra mim, assim, muitas vezes eu falo isso porque quando alguém fala que é 100%. Minha mãe comprou de mim, né? Se é 100%, se é 100%, a verdade é que você não fez o número de vezes suficiente pra errar ainda. Então, na verdade, você tá fazendo pouco. Então, eu falo sempre assim, isso em vendas, e isso vale pra tudo na vida. Vendas é um exemplo. Na verdade, assim, se você fez X vezes e ainda não errou nenhuma, acho que você não fez o suficiente Eu ainda. me lembrei do tempo que eu trabalhava no McDonald's. Nem quem entra da porta do McDonald's pra dentro, né? Vamos dizer assim, que é um lead já capturado, não vende 100%. Não Porque um outro dá problema ali, e aí o filho não quer mais. aí Entra, deixa quieto, vai embora. Então, nem lá, quando o cara já passou pela porta, entrou na fila, porque ali ele tem 95% de chance de comprar. Aham. Mas ainda Nem não é um eles não 100%. convertem 100%. Aí o cara vira pra mim e fala assim: não, eu tenho 100% de conversão. Pô, então tá errado. Se você não errou ainda, é porque você fez pouco. Então, e aí a hora que a gente reflete isso pra nossa vida, a questão da consistência e da busca pela excelência, ela passa por esses pontos. Porque se você não tiver aberto ao erro, você não vai fazer um volume suficiente, ou você vai errar e não vai perceber que errou. Que acho que esse que é o ponto. A consistência e a excelência, a excelência é um ponto onde, para ter excelência, você tem que reconhecer o seu momento, como o Zé falou. Agora, um complemento disso, a gente entender também que excelência não é só baseada em pilares técnicos. Não. Você pega os melhores músicos, são aqueles que têm uma baita de uma habilidade técnica, mas que colocam alma na música. Eu acho até colocam- que a habilidade técnica nem é a mais importante. Não mesmo. Por exemplo, resistência emocional, Uhum. Resiliência. Talvez elas sejam mais importantes do que a habilidade técnica. E é o que o cara Otávio falou, tudo isso pensando no porquê que você tá fazendo aquilo. Às vezes a gente esquece de parar pra refletir e fica só na rotina. Vou rezar todo dia, vou rezar todo dia, vou rezar. Por que que eu tô rezando? Tô pedindo verdadeiramente? Tô abrindo meu coração? Senão, E aí O vem. Otávio falou uma coisa, cara, que eu ia falar na hora, depois eu acabei esquecendo. Eu acho que tem alguns níveis, viu, Otávio, às vezes tem coisas que a gente faz, quando a gente começa, a gente não tá fazendo melhor, a gente, assim, tá indo um pouco empurrado, mas eu também acho que existe um momento que essa curva muda. Não muda para todo mundo, mas o ambiente te transforma, sabe? Se você sentar numa mesa, eu tenho isso para mim, cara, inclusive a gente provou que esses dias, uma hora eu posso contar essa história. Se tiver aqui todo mundo eu fazendo 5 milhões, o Otávio 5 milhões, você 10 milhões, e o Renan não tá fazendo nada, ele nem estava tão interessado, amanhã ele começa a fazer 100 mil. Vai, sim. Ele começa a fazer 100 mil, porque, eu não sei, cara, o ambiente, ele transforma. Então, às vezes, é ideal que a gente vá meio empurrado no começo, que a gente vá meio, assim, sem saber exatamente o que tá fazendo. e a gente encontra o Eu caminho, acho que não é todo a mundo. trilha. Aí tem o cara que tá lá 10 anos e não mudou ainda. Ok, Mas eu acho que esse esse tem mais cara jeito. é aquele cara que ele foge do ambiente, você entende? Mesmo que ele esteja na mesa, ele tá Se desconectado sabota, por algum Cabeça em jeito. outro lugar. É porque assim, é aquilo, é o que você falou, às vezes a consistência e a constância, sem um olhar de busca pela excelência, ela aprisiona a pessoa dentro de um ciclo de Vícios ao invés de de virtudes. vícios e de pouco resultado, porque é aquela zona de conforto. Eu brinco muito assim, até assim, às vezes, por exemplo, a pessoa. A gente vê muito acontecer isso, às vezes até com amigos nossos ou com amigas. Nossa, tá num relacionamento assim, que a pessoa só reclama do cônjuge. E você vê atrocidades sendo cometidas no relacionamento, e aí você vê essa pessoa voltando para essa pessoa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Esse é o ciclo vicioso do comodismo. Porque a verdade é que eu tenho uma passagem que fala assim: olha, a merda conhecida quentinha é muito melhor do que o desconhecido frio. Entendeu? Então, assim, as pessoas buscam o conforto da merda quentinha.
Uhum. Então, a pessoa fica nesse ciclo consistente e de constância de errar e não conseguir ter os resultados, porque é uma merda quentinha. Na Ah, eu tô vida. aqui, mas eu tô quentinho. Eu sei o que me espera. Eu sei. Aí eu sei que no meu trabalho eu não consigo ganhar mais dinheiro. Eu sei que meu cônjuge me trata mal. Eu sei que meu cônjuge me trai. Eu sei que a minha mulher, ela me maltrata, e aí fica tudo bem. Por quê? Porque eu sei o que espero. Então eu vejo que a busca pela excelência é você entender o seu momento, mas você buscar sempre, Desconforto, né? buscar sempre, meu, o que que eu fiz? O que que eu fiz de errado? O que que tá acontecendo de errado aqui que eu posso melhorar? Então essa busca pela excelência, ela vem de uma humildade e de um ponto de reconhecimento, Tem né? até um outro ponto que eu acho interessante, né? Dois pontos, na verdade, que eu acho interessantes, né? Um com relação ao ciclo vicioso, que eu vou deixar até pra gente discutir um pouquinho depois, que é a questão de muitas vezes não é conforto, é arrogância. Não, eu consigo um resultado diferente. Cara, é a mesma coisa? Aham. É a mesma ferramenta, mesma circunstância, mesmo espírito interior? É, vai dar o mesmo resultado. Então esse é o primeiro ponto. Einstein disse isso, né? É, Fazer a mesma coisa repetidamente, esperar resultados diferentes é. é loucura. E aí, você tocou num ponto que eu acho muito importante da gente levantar, porque é uma coisa que eu não vejo galera discutir muito, que é assim, a gente sempre fala a seguinte frase. Pô, o que que eu errei que eu posso fazer diferente? Tá, tira o errado da frente. Porque tem hora que você não tá errando nada. Só que você não tá fazendo o suficiente para ir pro próximo ponto da tua curva de Uhum, aprendizado, uhum. certo? Ah, a gente vê isso muito em esporte, né? Não, o time tá bom, pra que mexer? Porque, cara, tá bom hoje, amanhã o outro tá vendo o que você tá fazendo, faz igual, ele empata, aí ele faz um negócio diferente e dá certo, né? E aí vai. Aí o que acontece? O cara tá aqui falando assim, pô, cara, tô fazendo tudo certo. Eu não vou fazer nada de diferente porque tá dando certo. Se você não tiver aberto ao erro também, você não vai conseguir saber. Esse pensamento não ocorre quando você acertou tudo e falou assim, pô, beleza, acabou. Vou trazer isso pra uma questão, primeiro prática e depois espiritual, tá? Uma questão prática. Bom, tem uma pessoa que trabalhou comigo com o Zé, que eu não vou falar quem que é. E ela jura de pé junto essa pessoa que ela é uma puta de um especialista na área de direito societário. Ela jura de pé junto. Por quê? Porque ela fez 3, 4 coisas repetidamente e alcançou excelência naquelas 3, 4 coisas. Só que o universo de um especialista, ele é muito maior do que aquilo. Mas, assim, infinitamente maior. Se essa pessoa não fosse um profissional liberal e tivesse talvez dentro de uma empresa só fazendo aquilo, eu ia falar, dentro da sua empresa, você é o especialista sênior, que você entende bastante disso. Só que aí você fala assim, cara, abre por favor aqui um estatuto de SA, Sociedade Anônima. Não, mas eu nunca fiz, mas você não falou que você é especialista nessa área? E aí, o que a gente percebeu trabalhando com essa pessoa até que a gente não trabalhar mais? Cara, vamos pegar um negócio diferente? Nossa, cara, pipocava na hora, mas assim, né? Bizarro. Não, mas isso daqui é porque eu não sei. Ele falou, não, mas você se posiciona como especialista X, você tem que ser. Assim, Tem que buscar, né? Pelo menos. a regra, o cerne do crescimento tá fora de você e do que você já fez. Tá fora da tua zona de conforto. Pô, mas eu tô confortável, eu alcancei aqui. E aí entra também a arrogância, porque essa questão, não, estou confortável aqui, não me desafio porque eu não erro mais assim, tudo bem. Só que a arrogância também de você falar assim, eu domino o meu mundo. Sendo que a verdade, que é Cristo, que é Deus, ele é externo a nós. Então você tem que se expandir, você tem que sair de dentro do seu mundo e ir buscar esse crescimento. Uhum. Caso contrário, você só tá preso no mesmo, no relacionamento. A pessoa que ela fica presa no mesmo ciclo, por comodismo, muitas vezes a culpa é dela no seguinte sentido: eu consigo mudar, eu consigo me adequar assim, porque eu domino este relacionamento. Estou nesse relacionamento há 15 anos, eu domino ele, eu vou dar meu jeito. E não vai. Não vai porque o relacionamento, por ter outra pessoa ali, é externo. Então, ou você lida com aquela situação, ou a outra pessoa se propõe a mudar, certo? Que aí, beleza. Isso resolveria o problema. Uhum. Mas se você não tem uma circunstância como essa, ou um ferramentário, você não tem outra escolha a não ser desbravar um término, ou, sei lá, algum tipo. Alguma ação que vai Alguma mudar ação o status quo. É Grau de aquilo, né? ruptura. Se você olhar no aparelho de que mede os batimentos, ele não é uma linha ascendente, nem uma descendente, nem porque a linha reta é a morte. Uhum. Então, assim, eu estou bem, mas você está estagnado, significa que, assim, o princípio da vida é a evolução, Uhum. é essa busca. Então, eu vejo que, assim, o princípio da vida é a busca pela excelência e ela vive de altos e baixos. Então, você encontra um acerto, de repente você encontra um erro, aí você sobe e desce, porque se você não está buscando essa excelência, você é água parada. Água parada é dengue,
Exato. podre, E aí eu entendeu? gostaria de fazer, só pra finalizar esse raciocínio no espiritual, já passo a palavra pra vocês, que é uma questão que a gente fala pouco. Eu acho que, não aqui na trilha, mas no geral a gente fala pouco sobre isso. Que é aquela coisa, a gente fala muito do pecado e da conduta positiva e tal, porque a gente vive um momento de mundo onde a gente quer, nossa, estímulo positivo. Instagramável. E aí é o seguinte, se somos todos pecadores, necessariamente todos nós temos um relacionamento com o diabo. Todos. A gente não sabe exatamente como ele fala, se a gente não prestar atenção, ou como esse relacionamento acontece. E muitas vezes na nossa vida a gente fica preso em círculos viciosos que são ocultos. Porque a gente fica negociando. Eu entendo a genialidade do marketing do Napoleão Hill quando ele falou mais perto que o diabo, mas assim, é um absurdo isso. Ninguém é mais esperto que o diabo daqui terreno. Infelizmente, podia ter. Quem que é o único cara mais esperto que o diabo? Jesus. Todos os outros, a gente tá numa escala de criação, eu não vou falar inferior, mas com um conhecimento, com um domínio da criação muito inferior, porque assim, ninguém aqui sabe como funciona o céu, por exemplo. O diabo já esteve lá. Entende? Então, é querer jogar um jogo com um domínio sobre o divino que é maior que o nosso, e a gente não vai ganhar. Só que a gente mente internamente. Não, eu vou dar conta. Vou dar um exemplo, é pornografia. Eu vou dar conta de lidar com isso. Não, você não vai, você vai se perder. Eu vou dar conta de usar droga e para a hora que você não vai. Esses são os exemplos extremos, mas nós temos exemplos no dia a dia, né? Por exemplo, mentira, que é uma coisa relativamente normal. Ela começa pequenininha, na hora que a gente vê, cara, às vezes a gente tá preso num negócio e fala assim, como é que eu cheguei aqui? Eu queria só falar tal coisa para não ter que explicar para fulano por que que eu atrasei 2 minutos e de repente eu tô preso num problemão. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque essa zona de conforto que a gente está descrevendo, que quebra a excelência, no final das contas, principalmente espiritualmente, é essa mesma. Falta uma rotina espiritual. Nós perdemos. Porque assim, Deus e o diabo eles não têm vozes claras. Senão ia ser muito fácil, né? Tipo, essa voz eu vou ignorar. A gente deixa de ter rotinas espirituais, então uma constância espiritual, uma disciplina espiritual buscando não vou falar perfeição, mas uma excelência junto a Cristo, né? Uma proximidade, uma intimidade maior. E o que acaba acontecendo? A gente começa a negociar onde não deve, a se comprometer onde não deve. E isso pode acontecer de qualquer coisa. Hoje eu não vou trabalhar que eu tô meio assim. Na hora que você vê, você não trabalha 1 ano. Mas tá tudo bem, porque, né? Não, eu tenho duas coisas, tomara que eu não esqueça a segunda, mas. Agora eu já esqueci a primeira. Ah, lembrei. Lembrei, tem que Um bloquinho de Prompter. um negócio que tem no Jornal Nacional lá, como é que chama? Teleprompter. Teleprompter. Um exemplo claro de quem sai da zona de conforto e quer voltar, bíblico, é o povo de Deus pedindo para voltar para o Egito, por estar passando o desconhecido. Naquele momento, as pessoas deixaram de ser escravas para viver na terra prometida e muitas vezes elas murmuraram e elas desejaram, mesmo comendo mal, mesmo comendo o resto, elas desejaram voltar para o Egito por não darem conta de passar o processo. E aí, a segunda coisa, que é uma reflexão que eu tenho feito com constância, e eu consigo usar exemplos daqui. Por exemplo, nós quando subimos uma montanha, naquele dia, naquele domingo, naquela segunda, se pudessem medir nossa fé, a barrinha ia dar lá em cima. Estourando. Estourando a barrinha. 4 meses depois, Como é que tá? não é que a gente perdeu a fé. Eu não diria isso. Só que se fosse medir hoje, talvez não vai explodir a barrinha. Talvez fique verde, mas não vai explodir a barrinha. E aí eu faço uma reflexão que para tudo existe um aluguel para ser pago. Quando ele não for pago, você deixa de acessar aquele nível. Vou dar um exemplo. Quanto mais milagres, imagina a gente junto de Jesus, olhando um milagre presencialmente, o quanto a nossa fé subiria de E nível, se de degrau. revigoraria todos os dias. Se você for na academia 1 ano e treinar e comer muito bem, você vai ganhar um shape melhor. 6 meses parado, o Vai perder aluguel tudo. deixou de ser pago, esse shape vai embora. Entendi. Sim.
A máxima é verdadeira. Quando você faz uma venda 2, 3, 10 e 10 e 10, sua confiança em vender aumenta. Se você ficar 6 meses sem vender, Cai. Então, o meu resumo e a minha reflexão é que a fé é alugada, o shape é alugado, a conta bancária é alugada, o seu nível de resistência emocional é alugado, Uhum. o seu casamento, o bem-estar da sua família é alugado. Uhum. Todas as vezes, se você mora numa casa alugada, né? Todas as vezes que você deixar de pagar o aluguel, você aumenta o risco de perder aquilo que Sim, você sim, conquistou. sim. E não adianta fazer um super programa que te leve a conquistar um nível macro, um nível máximo, desculpa, e achar que aquele nível vai perpetuar sem que você pague o aluguel. E o aluguel é o seu tempo, o aluguel é a sua disposição, o aluguel é o seu dinheiro, o aluguel é a sua disciplina, o aluguel é a sua consistência em todas as coisas que você quiser fazer na vida. Eu corri durante 5 horas e meia, 42 quilômetros. Se amanhã nós formos fazer 5 quilômetros, faz 6 meses que eu não corro. Eu vou sofrer como se eu tivesse começado. Então, como é possível passar 5 horas e meia correndo e depois sofrer em 30 minutos Uhum. de corrida? É Exatamente. aquilo, eu vejo assim, para você ter essa, você não tem, você está Aluga. você não tem, você Foi a está. melhor definição que eu achei. É, e é muito isso porque até dentro da conduta de espiritismo, a gente fala muito sobre vigiar e orar. E aí a Amigo. outra máxima é que você está nesse mundo para evoluir. Então, as duas máximas do espiritismo é vigiar e orar, e você está nesse mundo para evoluir, para buscar a evolução. E aí, Rafa, o que se conecta com o que você falou é justamente que eu tenho que estar constantemente buscando essa evolução e alocando esforço para manter esse aluguel. Então a gente tem as nossas caixinhas, né? E aí eu vejo que a gente tem que estar sempre consistentemente buscando essa excelência em todos os lugares. Às vezes você fala assim, não, pera, agora eu não estou focado neste ponto aqui, porque eu consegui atingir um patamar que eu não tinha antes. Então eu vejo que a gente busca patamares. Por exemplo, se você for correr hoje 5 quilômetros, você vai ter dificuldade, e você correu 42. Só que você já atingiu esse lugar. Então, se você de novo vier buscando com consistência e excelência, você vai atingir esse patamar novamente mais rápido. Então, eu vejo que a gente rompe barreiras, a gente rompe, mas achar que por nós termos atingido um status, atingido um resultado, que a gente tem esse resultado, não. A gente tem um track record que a gente conseguiu fazer e consegue fazer. Mas para que a gente faça de novo, novamente, ou melhore, é com consistência e excelência. É igual assim, né? Quem vive de passado é museu, né? Então, Então, mas, por tem exemplo, que eu ter. não consigo me inscrever na maratona semana que vem, Não. mesmo já tendo feito. Uhum. É. Porque se não pagar o aluguel, não vai fazer. É meu- E o pior é que assim, eu falo pro Gabriel muito, discutindo com ele, porque irmão discute. A coisa que irmão faz é discutir. É verdade. É, ele diz: para que correr 366 dias? Para que 100 dias sem comer açúcar? Para quê? Porque tem que pagar o aluguel. Senão, e o aluguel não fica mais barato. É. Não fica. Foi Tem que se meter em. Porque Enquanto pensa, você tem condição de pensa o alugar, seguinte, né? pensa o seguinte, eu vou me inscrever, que nem você disse, eu consigo rapidamente voltar a correr. Eu vou me inscrever numa prova de 5 quilômetros. O que ela vai me dar de benefício daqui a um mês? Uhum. Se eu não tiver em desafios cada vez maiores, eu paro de evoluir. Eu posso rapidamente voltar no mesmo nível. Mas subir um degrau, eu vou ter que me meter, Ah, é. eu vou ter que me meter em um desconforto Novo. planejado. E novo. Porque quanto maior o nível de excelência, maior é o aluguel. E isso em tudo. É assim, até no capitalismo é assim. Então, por exemplo, se você pega lá o cacau, a barra de chocolate, né? Cacau 40, 50, 60, 70, 80, 90%. 85, 100% cacau. Você percebe que quanto maior o nível de excelência do produto, mais caro ele é e não proporcionalmente. Então, por exemplo, na sua vida, se você está num nível
de excelência. Olha, eu tô buscando aqui, eu cheguei num nível semi-profissional. Para você subir para o profissional, você vai ter que ter um gasto de energia muito maior, às vezes, que você teve até que chegar no semi-profissional. Porque esse aluguel vai ficar mais caro. E aí, eu trazendo uma reflexão para nossa vida de consistência, de busca pela excelência, você entender que, cara, a perfeição ela não existe. Uhum. Existe sim, existe Jesus perfeito. Mas humanamente, alcançar a perfeição, ela é praticamente impossível. O que você faz é estar cada vez mais próximo dela. Matematicamente é o que tentar alcançar o infinito. Exato. Isso. Vai do zero ao Exatamente. infinito, É você dividir sabe o que átomo. infinito existe, mas você não vai alcançar. É aquilo, né? Numericamente, você não consegue alcançar nunca. É aquilo, né? O átomo é indivisível. Aí foram lá e vão dividir o átomo. Dividir o átomo tem uma nova partícula. Agora, não, essa partícula agora é indivisível. Aí vão lá até que vão dividir de novo. Então, eu vejo que não existe o limite para excelência. Eu acho que na nossa vida a gente tem que entender o que a gente quer, o que a gente está buscando e o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Mas não adianta achar que você vai conseguir alcançar a excelência sem essa consistência, essa constância e sem a humildade de entender que você não chegou no máximo ainda. E aí essa humildade eu vejo que vem de um ponto, e até trazendo aqui para um pouco do que a gente até conversou um pouquinho antes, que é sobre ter a leveza e a paciência consigo mesmo. Porque assim, você tem que ter um olhar, que eu falo assim, olha, o bom é inimigo do ótimo, mas feito é melhor que perfeito. Então, pra mim, assim, existe um limiar. O bom é inimigo do ótimo, então eu tô buscando a excelência, mas feito é melhor que perfeito. Por quê? Porque eu estou fazendo e não estou esperando chegar à perfeição para eu colocar em prática. E aí, até contando uma passagem que aconteceu comigo, que eu falo assim, todos os livros, se a gente fizer uma regressão, os bons livros, os ensinamentos estão na Bíblia. E aí, teve uma passagem na minha vida que, pô, existe um ensinamento bíblico que é amar ao próximo. Uhum. Qual que é a continuação desse ensinamento? Como a ti mesmo. Como a ti mesmo, Depois Jesus ressignificou como eu vos amei. e como eu vos amei. E aí, quem é a pessoa que nós mais julgamos? Pô, gente. Nós mesmos. Mesmo. Então a gente ama o próximo como a nós mesmos. Nós já fazemos isso. Por isso que Jesus ressignificou. Nós já amamos o próximo como a nós mesmos. Mas como nós nos julgamos muito, nós julgamos o próximo. E aí, essa visão, esse ensinamento ajuda muito na busca pela excelência e consistência. Eu tive uma passagem na minha vida que eu estava fazendo uma reflexão bíblica, lendo, né, eu já estava lendo um pouco mais a Bíblia, e eu também estava lendo um livro que chama-se Os Quatro Compromissos, de Dom Ruiz Miguel, que é uma cultura chamada tolteísmo, que ela não é religiosa, mas como a gente fala, né, se a gente regredir todo o ensinamento do tolteísmo, também vai estar na Bíblia. E aí, ele fala justamente sobre a imagética do eu, né? Que ele fala assim, não, a perfeição, ela é uma busca. Você tem que se amar como você está e aceitar os seus próprios defeitos. Cara, isso é tão profundo, Rafa, que eu olhei no espelho e eu pela primeira vez eu falei um eu te amo pra mim mesmo. Sabe? E, cara, eu chorei nesse dia. Então, eu olhei no espelho, eu olhei pra mim e aí eu vi meus defeitos, eu vi meus acertos, eu vi minhas falhas e eu falei um eu te amo tão verdadeiro que até hoje, quando eu lembro desse momento e eu continuo tentando transmitir isso na minha vida, eu me emociono. Porque foi a primeira vez que eu consigo olhar no espelho e falar assim, cara, você é cheio de defeitos, mas eu te amo do jeito que você tá. Eu te amo do jeito que você é. E aí eu vejo que na busca pela excelência tem que existir essa leveza. Que é sobre você se amar como você é, mas você aceitar que você tem defeitos e falhas, e você vai buscar estar mais longe dessas falhas e mais próximo da perfeição. Mas não tem a ver com você. O fato de buscar. Eu falo assim que nós, como humanos, é como se a gente fosse um ratinho correndo atrás da bolinha. A gente tem que ser isso. Porque a gente tem que ser a pessoa que sabe que a perfeição, humanamente, ela será inalcançável. Porque você nunca vai ser perfeito como foi Jesus. Mas o grande ponto é você buscar incansavelmente essa perfeição. E aí vem o ponto que na Bíblia mesmo Jesus fala, que é fazer de coração. É fazer com disposição, se entregar, dar 100% de você em tudo que você faz,
Porque isso vai fazer você alcançar essa excelência nessa consistência. Então, e isso tem que vir de uma leveza, pessoal, você entende? Tem que vir com uma leveza Renan. de olhar e falar assim, cara, eu me amo do jeito que eu sou, eu Uhum. entendo que eu tenho defeitos, e aí os seus defeitos se tornam leves para você enfrentar ele. Porque se você tentar se afastar das suas dificuldades e desafios, você vai virar uma pessoa arrogante, na verdade. Ou você vai ficar com esses problemas encarnados em você, e eles vão pesar tanto em você que você vai se afundar, ou então você vai tentar se afastar tanto deles e vai se tornar uma pessoa arrogante, como o Otávio falou. Uhum. Então acho que o Impossível. limiar é se aceitar, se amar, mas saber que você tem defeitos que você vai buscar melhorar. Pegando um gancho disso, aquela passagem que fala: Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que a gente precisa entender é que a gente tem que estar lá de coração aberto, realmente em verdade, mas em espírito também. Então, o que Sim. você fez, de olhar pro espelho e falar: pô, cara, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço meus defeitos. É difícil a gente abrir o nosso livro ali e falar: poxa, é isso mesmo? Tem um monte de merda no meio do caminho, mas, pô, tem umas linhas retinhas também. Então, Sim. é essa E a conseguir, se baliza amar, que e eu tenho que conseguir ser. falar, eu te amo pra você mesmo. É Exato. difícil, cara. E tem aquele ditado que fala, né? Se você conversasse e cobrasse qualquer pessoa no seu dia a dia, como você cobra-se a si mesmo, será que essa pessoa ainda seria sua amiga? É difícil. É uma coisa que todo mundo tem que se perguntar. Se eu cobrasse o Botura igual eu cobro a mim mesmo, será que ele seria meu parceiro ainda? Entendeu? Então é pra gente entender, cara, dar o peso certo pras coisas certas, entender que realmente tem que trazer leveza e a gente tem que saber sopesar as coisas. Meu pai sempre falou o seguinte: você tem que ter paciência com a ignorância. Às vezes ninguém é ignorante porque quer. Temperança com a burrice, Uhum. porque tem burro que é burro porque quer. E força, ou seja, imposição contra aqueles que fazem força pra ser burro. Porque aí sim, aí o cara tá escolhendo estar no estado de erro. Mas olha que louco, né? A gente tem uma tríade aí de posições e escadinhas pra gente acompanhar. Isso serve pra nós mesmos. Em primeiro lugar pra nós mesmos, depois pro outro. Depois pra como medir o relacionamento no dia a dia com qualquer Falando em pessoa. aluguel, eu tô tentando convencer o Gabriel a fazer um passeio de balão. Ô, Porque senão como é que abandona os medos? É verdade, né? Vocês não Tem que ter querem? essa coragem, né? Desafio. Gabriel, você vai vencer esse medo, meu querido. Eu Dos confio. Estados Unidos pra cá, ele voltou que ele nem conversava. Ele nem falava, nem jantar ele não quis. Ele passou 8 horas sem comer. De tanto medo que ele passou. Rapaz. Mas ele foi e voltou. Então o balão Não, dependendo do voo é complicado, né, cara? Não sei esse que vocês passam, mas dependendo do voo, já peguei uns voos, cara, que falava, rapaz, é hoje. essa é uma brincadeira. Isso dá um assunto de podcast que eu costumo falar pra ele. É inadmissível a pessoa ter medo de andar de balão e de avião e não ter medo de andar de moto. É inadmissível. Estatisticamente, é inadmissível o cara não ter medo de entrar numa condução, seja ela um carro ou uma moto no caso nível máximo. O cara entrou no carro para ir andar 10 quilômetros, ele tem 1,5, 2 ou 3% de chance de morrer. Sim. Entrou no avião, ele vai ter 0,000 algum percentual de chance de morrer. Uhum. Só que as pessoas não têm medo de andar de carro. É. As pessoas não têm medo de andar de moto. Mas tem medo de andar de avião, cara. Você levantou um ponto, Rafa, que eu acho bem interessante a gente falar que a gente tem a busca pela excelência, que vem dessa constância, da consistência, a busca pela excelência, como tem na Bíblia, e aí tem o ponto de também te entender qual as lutas que a gente vai travar. Eu vejo que isso é um ponto interessante, porque assim, ó, é o que você falou do aluguel. Aí eu acho que assim, que aluguel que a gente está disposto a pagar pra gente alcançar essa excelência, porque eu tava vendo você falar, e faz muito sentido você falou assim, pô, cara, eu tenho que buscar a excelência, mas eu sei que eu vou pagar um aluguel dela. E aí eu vejo que a gente tem que buscar dentro daquilo que a gente vê que a gente vai conseguir gerar algum tipo de valor para nossa vida e para as nossas vidas à Mas sua eu volta. tenho uma discordância, pai, de você, assim. Por Treta! favor. Respeitosamente, eu tenho uma discordância pelo seguinte. Assim é de cristão. Quando você se expõe a algo que você não necessariamente faz parte do seu meio, você descobre dificuldades que você tinha e que se relacionam. Sim. Vou dar um exemplo. Qual esporte você menos gosta? Você olha e diz, cara, esse esporte aqui, Natação. natação. Pois eu duvido que se você nadasse 1 ano, 1 quilômetro por dia, você não tiraria lições muito valiosas. Com certeza. Muito valiosas, que no final das contas
iam se relacionar com os seus desafios, Sim, com os seus negócios, com a sua vida pessoal e profissional. sim, faz sentido. E você não gosta. É aquele negócio. Pô, você tem uma barreira aqui que você se afasta dela. Talvez do lado atrás dessa barreira esteja uma grande conquista. Faz O sentido. Gabriel falou um Faz negócio pra mim sentido. assim: Uhum. ah, se meu pai tivesse sido piloto de avião e eu já tivesse andado 10 mil horas, eu não teria medo. Então, são medos irracionais. Grande parte dos problemas que a nossa cabeça imagina que roubam nossa energia não vão acontecer. Isso é fato. Não vão acontecer. Sim. Vocês já pensaram em, Deus me guarde, passar fome? Verdade. Mas nunca passaram. Uhum. Isso roubou uma energia. O Gabriel veio perdendo energia. 8 horas que o avião podia cair, mas não caiu. Então aquela energia foi dispensada, consumiu o estômago. Ele voltou, sei lá, teve que tomar um negócio pro estômago. Voltou alucinado, cara. Consumiu mais energia do consumiu que o tudo. avião gastou de combustível. Consumiu tudo. Consumiu tudo. Aí o avião não caiu. Agora, empresta para ele uma Titan aqui e ele tem coragem de andar 10 km em cima dela. Ele tem coragem. Mas também tem aquilo de você não estar no controle, de ser uma situação externa. Não que justifique o medo, né? Mas eu acho que também tem algumas coisas que vêm daí. É a falta de intimidade com a situação. O fato de que, cara, o que você vai fazer se o avião cair? Nada. Eu acho que isso assusta muito o ser humano. Mas você concorda que estando de moto, mas estando de moto, Concordo, é isso que eu ia falar. alguém pode Exatamente. engatar uma quarta marcha, tá bêbado e te atropelar. Exatamente. Te atropelar e o para-choque é a sua E- testa. E é aquela coisa que a gente fala da realidade, né? Que a realidade é externa a nós. Cara, você pode estar andando na. Ou esses dias não entrou lá, o ônibus bateu na traseira de um carro, o carro não entrou dentro do bar, aqui em Ribeirão Preto. Matar os cachaceiros. Imagina, você tá lá de boa, mas o motorista errou. Não foi nem esse motorista, foi o do ônibus que tava atrás, que bateu na traseira dele, que entrou no bar onde você tava lá com Mas isso, Otávio, me remete que a gente tem falsa sensação de controle. Tem que entregar para E Deus. aí eu vou em outras esferas, cara. Quem aqui tem medo de faturar 500 mil? Eu não tenho. Tem medo de Medo, faturar zero medo. 5 milhões? Zero medo. Não, mas Que a gente vem, não tem e que medo vem porque a o gente não peso da fatura. responsabilidade disso junto. Isso. Eu tenho medo de faturar 5 milhões e não sobrar nada pra mim. Você tem medo? Mas Isso olha beleza. só, olha só. A maioria dos seres humanos vão passar na Terra sem faturar 1 milhão no ano. Sim. Sim. O brasileiro, vai porque Uhum. 98% dos brasileiros, 90, eu não sei o número exato, a mas estatística minha também. alto. 95% dos brasileiros vão passar na Terra sem nunca ter faturado 1 eu milhão. acho que mais até. Acho que mais, Acho cara. que E sabe o que é 99,5%. isso? Sabe o que é isso, cara? Muitas A vezes. não ser que a inflação continue, porque aí a gente vai faturar um milhão. Sim, mas, Foi de Cruzeiro já tem mas metade. sabe aí. por que isso é verdade? Iens. Porque Viva o Selic. cara, muitas vezes o cara tem medo de faturar 1 milhão. É. Sim. E isso é um fato, ó. Eu vou só fazer um paralelo aqui que eu tava pensando há um tempo. Lá na BTB, a gente acabou de finalizar o que vai ser o grosso da nossa apresentação comercial. O Renan acompanha isso há 1 ano e caralhada já. Já faz muito tempo que, puta, cara, eu tô trabalhando nisso, e qual que vai ser o pitch, como que a gente vai apresentar e tal. E a gente tem uma frase que eu vou te mandar pra você ver, ficou bem legal. Não tá perfeito, mas é aquele negócio, tá bem legal. E uma das frases de impacto que a gente usou lá num slide específico, a gente pega um slide e coloca um slide bem de coach. O segredo da prosperidade, a gente conhece, a chave e tal. Próximo slide, cara, é uma medalha de vencedor e quarto para uma pessoa que é um atleta todo cheio de barro, com sujeira dentro, e a gente coloca assim, todo sucesso tem seu custo. Seu aluguel. É, exatamente. Mas essa é bem a reflexão. Um aluguel. Todo o sucesso tem seu custo. E aí a pergunta que a gente faz, logo em sequência, é, olha, eu faço um monte de coisa empresarialmente para você, porque o pessoal ficava batendo muito em cima de produto com a gente, o que vocês vendem? Então eu ajudo a tua empresa a melhorar. Então a primeira pergunta é, antes de eu te falar o que eu vou te vender, o que você quer? Aí eu coloco uma pirâmide de Maslow lá de 5 níveis. Fala assim, você quer legado, ou seja, você quer construir um negócio tão forte que o teu filho e a próxima geração vão lembrar de você? Aham, legal. Então esse é o sucesso que você quer, né? Você sabe qual que é o custo disso? Sabe a tua maratona? Talvez. Talvez ela seja pro final da tua vida. Tem várias pessoas que chegaram nesse nível que falam, olha, hoje eu corro minha maratona, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo, mas olha quando eu tava construindo, aí você volta no tempo, o cara não cortava o cabelo, tinha 6 meses, comia macarrão com salsicha, pulava 3 reuniões. Tô falando que se você fizer isso vai dar certo. Mas para as circunstâncias dele, Deus apresentou na vida dele o sucesso desse jeito, ó. Assim. Conclusão. O cara foi lá e pagou o custo. Muita gente acha que quer um grande nível de prosperidade e não quer. Não quer. Eu tenho uma frase para isso. Então mete bronca aí. Tem muita gente que quer desfrutar do milhão.
mas não quer as responsabilidades quer, que o milhão não traz. Eu brinco com a minha esposa direto, porque às vezes você começa a fazer negócios desse tipo e os problemas começam a aparecer. Milhão nada mais é que Risco de milhão. empilhamento de energia, Exato. empilhamento de pressão, empilhamento de problema. É isso que te leva no milhão. E, meu irmão, vamos lá. É problema de milhão, é Isso. responsabilidade de milhão, é Eu falo atribuição, Eu Erro falo isso de pro milhão. Gabriel é erro de direto. milhão. Por isso que você tem que ser Quanto mais resiliente, alto, saber o por caminho, exemplo, né? eu fiz uma carreira que foi muito legal. Então, os meus problemas de estagiário, eu tinha 100 problemas. Como engenheiro, eu tinha 30 problemas. Como coordenador, eu tinha 20 em média. Como diretor, eu tinha 5. Morte de alguém. Grandes estouros financeiros. Problemas de prejuízo. Problemas de atraso. Com 300, 400, 500, 1000 clientes. Então, os problemas, à medida que você avança, eles diminuem em quantidade. Eu já não era mais o cara que precisava ficar ligando na concreteira porque tinha um caminhão 10 minutos atrasado de concreto. Uhum. Mas quando tinha um acidente fatal, Existe um peso muito maior, existe uma carga muito maior quando você tem esse tipo de problema, que é falar, é igual a mentalidade do brasileiro, tipo Eu assim, não- o eu não dono do tive- negócio fica com todo o dinheiro, Isso. mas se der errado, Uhum. todo o risco é eu dele. não tive no acidente fatal de morte. Mas eu tinha na minha cabeça. Se morrer, eu sou o cara que vai ter que pegar o carro e ir na casa do Da cara. família. E dizer. Inclusive, eu usava isso nos DDS, que a gente chama que é diálogo de segurança. Eu disse pro engenheiro: se morrer alguém, você vai comigo. Na casa, você vai família. falar pro filho desse cara, pra filha e pra esposa, que o pai não vai voltar pra casa. Nós vamos junto. E eu sabia que eu tinha que ir. Então, ninguém, todo mundo. Não há quem em sã consciência não queira usufruir dos milhões. Mas 99,9% das pessoas não querem a responsabilidade do multimilhão. E é por isso que elas não chegam. O multimilhão vai exigir uma responsabilidade proporcional Uhum. àquilo. Óbvio, se você tiver com os aluguéis pagos, você chega... Por exemplo, o desafio de correr era físico, mas me ajudou a ter resistência emocional para os problemas. Por isso que eu digo, se você passar um tempo, Renan, nadando, vai te levar a grandes descobertas que vão fazer parte do seu dia a dia, porque você está fazendo algo, porque tem até, você também vulgarizaram, mas menino faz o que quer e homem faz o que precisa ser feito. Sim. Uhum. Boa. Quando a gente se propõe a passar por uma agonia que a gente não gosta, algo que a gente não quer, naturalmente a gente fica forte para outras coisas. Não, Já usaram? Também é coisa de coach, infelizmente, mas vocês já tomaram banho gelado? Uhum. Nunca fiz a banheira, mas já tomei. cara, Pra banho, eu odeio chuveiro, banho é, gelado. Mas de chuveiro. vez em quando eu tomo pra dar uma. Mas assim, é muito bom. Eu tenho que voltar a fazer. Cara, eu duvido. Em Ribeirão é bom. Por exemplo, a gente toma energético. Eu às vezes tomo, preciso até parar. E dois. Mas não há Red Bull na face da Terra. Não há Red Bull, falando a marca, né? Podia até patrocinar a gente. Mas não há Red Bull na face da Terra que dê a disposição de um banho gelado. Mas o Monster dá, só pra. Tô brincando. Tô brincando. É só pra pegar, mas a gente pega o patrocínio. Tira da Red Bull e pega. Brincadeira. Um dos Não. dois tem que... Não, E a mas primeira aí é, tá valendo. não, tem realmente estudos que mostram que o banho gelado libera muito. Dopamina. Então, realmente assim. Mas você concorda que o banho é uma sensação de desconforto inicialmente? Uhum. Sim. Então qualquer desconforto que você submeter te leva a outro nível. Ó, é igual na corrida, Rafa. Não sei se você já percebeu assim, que quem tá começando a correr, eu percebo que, pô, a pessoa começa a correr, aí bate, tipo, sei lá, 3 minutos correndo, Comigo. a pessoa já tá tipo assim, ó, meu quilômetro. Deus, eu não vou conseguir Não mais. dá pra passar disso. Cara, é o desconforto inicial. Uhum. Depois do desconforto, tipo assim, calma, respira, vai. Cara, você consegue muito mais. E a todo momento vai ter esse desconforto. Até na maratona eles falam que como é que é? Até os 30 é o corpo, depois é só o espírito, né, que vai. Não, tem um cara que falou pra mim assim, ó, até os 35 você vai acompanhado. Uhum.
Dos 35 até o espírito diz, agora É só agora não dá mais. É na inércia. Agora você vai sozinho, que eu também não quero esses últimos 7. E é muito isso, porque existem patamares que você vai ter que romper sempre para alcançar excelência em tudo. É na corrida, no seu, no seu negócio, é na sua família, é no seu relacionamento. E aí eu vejo que a consistência, a excelência, ela vem com o desconforto. E as pessoas só querem o resultado. E elas não agradecem pelo desconforto. Uhum. Uma coisa que eu comecei a fazer na minha vida cara, eu comecei a dar risada do desconforto e agradecer o desconforto. Eu falo assim, caralho, Esse é um nível muito fera. Tem Mas uma. são Tem um rir. dita- específicos. É. Rir do desconforto mostra um nível completamente diferente. Tem inclusive um livro que Quando fala, o cara né? não reclama. Uhum. Eu acontecia isso quando eu tava correndo. Eu dizia, meu cérebro, cara, ele é uma máquina. Muito, muito poderosa. Quando ele começava a incomodar demais, eu dizia, ou para ou vou pegar uma subida. É um jogo, cara. É. Que louco. Porque eu digo, se eu pegar uma subida, eu não vou parar. Você também não vai querer morrer. Você vai sofrer mais que agora. é muito legal. Voltei no jiu-jitsu, né? Que agora minha meta é ter a consistência. Faixa preta. Então, Só que a meta desses não, dois aqui é não lesionar. Também. Tô Não, mas- voltando. Vamos ligar mesmo. Tô voltando. mas eu tô com a meta esse final do ano, eu quero pegar a roxa, que já era pra ter chego, na verdade. Ter chegado já. E aí depois, ano que vem, eu vou pro próximo meta, que é a marrom, eu quero pegar a preta agora. E a orelha de couve-flor. Não, pelo amor de Deus. Brincadeira. Mas você sabe que quando eu voltei, eu voltei em um dia lá no dojo, que é o lugar onde a gente luta, que era um dia só de luta, basicamente, assim. Tipo, a gente entrava no tatame, cumprimentava e, ó, luta. E eu voltei bem nesse dia. E aí eu, caramba, cara, só luta. Eu falei assim, então tá, já que é só luta, e eu tava meio assim, não estava numa disposição de atividade física, eu vim de uma lesão, e aí eu dei uma pausa, e aí eu voltei. E aí eu sentei e falei assim, daqui eu não saio. Só morto e carregado. Rafa do céu. Acho que na quinta luta, que é luta, é exaustão. Na quinta luta, eu tava assim, cara, acabado. Eu falei assim, eu vou continuar aqui. Eu lembro que eu cheguei em casa, a Estela falou assim, ó, nossa, amor, o que aconteceu com você? A cara tudo Desfigurado. machucada. Não, tudo desfigurado. A cara por conta de raspar no kimono. E aí, eu lembro que eu tava ali sentado, porque você começa a luta sentado no jiu-jitsu, tá? No campeonato em pé, mas ali eu tava sentado. E aí, cara, eu tava já cumprimentando a pessoa assim, já. Tava com a mão mole. Só que eu tava já num estado que eu estava assim, totalmente desconfortável de não conseguir respirar direito mais. E eu sabia que vinha uma próxima luta que se eu não conseguisse inverter a posição e ficar por cima, aquilo ia me apavorar, porque eu ia ficar assim embaixo, ó. Assim. E eu tava ali, eu sentava lá, eu lembrava assim, eu acabava, eu dava risada. E aí eu me colocava na próxima, dando risada. Porque eu falo assim, cara, eu tô passando por um desconforto, porque vai chegar no final do dia, eu falo assim, ó, eu voltei, eu consegui lutar sem parar Sim. por 50 Direto. minutos. Então, você começa a perceber que, assim, você começa a se acostumar com o desconforto. E aí você sabe que o desconforto, ele precede um novo patamar. Verdade. Então eu vejo assim, que essa busca pela excelência, você vai passar por várias zonas de desconforto, mas você vai começar a perceber que o desconforto vai preceder um novo patamar, um novo resultado. E aí você vai começar a ficar confortável no desconforto, digamos assim. E vamos lá, o desconforto, ele é presente na nossa vida. Total. A questão é a aptidão que a gente vai adquirindo de ter maiores níveis de desconforto para isso elevar Isso. os E o calo. padrões no ambiente. E o calo. O E calo de você entender, tipo, eu tô desconfortável, mas faz parte. Esse Uhum. desconforto faz parte e aí você já consegue ver o próximo passo. Eu falo assim, que, pô, Jesus olhava pra Pedro e ele tava tranquilo em relação a Pedro, porque ele já tinha visto o próximo passo. Ele já sabia o que ia acontecer já. E na tempestade ele tava dormindo. É. Porque ele já sabia. Então acho que é sobre você, óbvio, essa sabedoria divina, digamos assim, é buscar a sabedoria divina de você entender que o desconforto ele faz parte, ele é só uma etapa do processo. Porque você não pode desejar só o resultado. Você tem que ficar feliz pelo desconforto. E aí tem duas coisas, né? Primeiro, apaixone-se pelo problema. Segunda, respeite o processo. Cara, quando eu comecei música, eu nunca que ia ter a gana de entender que eu aprender o nome das partes do violão ia me ajudar depois a tocar as músicas que eu sonhava, que era Guns N' Roses, Red Hot, por aí vai.
Aí você aprende. Gustavo Depois, Lima. Gustavo Lima. Depois as primeiras notinhas. Depois vai os primeiros acordes. Aí você toca as primeiras músicas. Agora tá com a agenda Cara, de show. agora tá. tá com a agenda de show, isso aí. Quanto tempo a gente tem já? Tem 1h10. Cara, legal. Pô, olhando pra. A gente falou sobre consistência, sobre excelência. Eu só queria fazer só um complemento antes da gente fechar, gente, o ciclo, porque a gente tava falando bastante de desconforto aqui, eu tava até refletindo, né? Enquanto eu estava resolvendo pepino também, porque não para. Não para. E tem uma questão que eu acho que é interessante, né? Da gente também buscar uma certa intimidade, até uma constância com o desconforto, pra gente entender qual que é o desconforto que faz ou não faz sentido. Porque é aquela velha máxima, né? Ou você vai pagar o custo de qualquer jeito, certo? O custo do fracasso, o custo do sucesso é o mesmo. E traduzindo pro dia a dia, assim, cara, existe uma dor em ser obeso, existe uma dor em fazer dieta. Existe uma dor em ser saudável, entende? Existe uma dor em tudo. O desconforto, eu acho que ele sempre tá presente. Mas eu acho que são desconfortos diferentes, né? O desconforto do processo, ele é um. E o desconforto de você não alcançar a prosperidade que você quer É outro. é outro. É. E muitas vezes tem até um terceiro desconforto que eu vou botar aqui na mesa rapidinho só pra gente refletir. Que é aquele, por exemplo, a gente tava falando, né? Muita gente acha que quer ser milionário, mas não quer pagar o preço. Só que essa pessoa sofre. Essa pessoa tá presa num desconforto que ela é impulsionada por qualquer motivo, que às vezes não é nem válido, às vezes é uma ideia que pai e mãe colocou na cabeça dela quando ela era criança, enfim, né? Ela quer ir todo ano pra Europa, mas ao mesmo tempo ela não quer ter o dia a dia que leva ela todo ano pra Europa. E aí ela fica presa nessa dualidade. Então, você entender qual que é o tipo de desconforto. Então, tipo assim, eu tenho esse desconforto de eu quero ser milionário. Começa a tentar. Você viu que esse desconforto ele é muito maior do que o desconforto de você não ser um milionário? Parabéns. Você acabou de entender no seu âmago, tá? Que na verdade você talvez nem queria aquilo. Porque se você quisesse, você ia sentir o desconforto do processo. Mas você ia falar assim, mas o desconforto de eu saber que eu nunca vou ser se eu não passar por isso é maior. Então, vou dar um exemplo. Eu nunca pensei em correr. Talvez, se eu sair pra correr sem um objetivo, sem uma maratona, talvez ou talvez não, eu não suporte o processo. Porque talvez eu não queira aquele resultado. E talvez o desconforto de eu nunca ter uma medalha de maratonista pra mim não seja nada demais. Isso é individual, né? Não existe um padrão. Agora, se você quer ser um maratonista e você vai passar por aquele desconforto, você tem que ver que aquele desconforto ele vai fazer mais sentido pra você do que a ausência daquele resultado que você espera. Eu preciso discordar de novo pelo seguinte. Hoje ele tá pra treta, galera. Não é isso. Eu comecei a correr sem um objetivo de maratona. Porque assim, é o mesmo que a gente começar uma empresa hoje sem nada. A maratona é ser bilionário, não é nem ser milionário. Uhum. 42 quilômetros. Para quem for de Ribeirão Preto, é bater em Sertãozinho e voltar, sem parar de correr. E assim, um dia, que eu corri 10 quilômetros a primeira vez, sobreveio em mim uma sensação muito poderosa de que dali em diante eu podia qualquer coisa, inclusive nos negócios. As grandes ideias de negócio que eu tive foram correndo. E o objetivo não era esse. Uhum. Tem coisas, Otávio, que estão ocultas, que você não vai conseguir entender Eu se você concordo. não fizer. É só fazer exato, mas é só fazer um parênteses aqui, um paralelo. Eu entendo que você está falando que talvez, quando eu falei dos objetivos, né, tenha misturado um pouco as bolas. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente vai descobrindo esse desconforto conforme a gente vai andando. E aí entra naquele negócio da gente ser humilde e fazer teste. Tipo, eu nunca corri. Talvez se eu começar a correr, eu descubra que eu tinha um incômodo, talvez eu nem percebia, de que eu queria algo, e aí eu descubro o que esse algo é. Ou materializo ele de alguma maneira. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem desconfortos na nossa vida porque muitas vezes a gente não tem uma intimidade nossa com Deus que revela o que realmente é nosso, que nos é dado por Ele ou qual é o chamamento dele. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá ali falando assim, olha, eu preciso ser milionário, eu preciso ter uma empresa, eu preciso ser maratonista. Tô falando nessa situação especificamente. E às vezes isso daí não é fato. E a pessoa não suporta o processo, mas fica presa na dor, no desconforto de não ter. Então, por que eu tô trazendo isso? Para uma reflexão simples. Não é também porque a gente sente um desconforto que a gente tem que amar o desconforto. Mas é o tipo de desconforto e saber identificar esse desconforto que a gente tem que passar. Porque muitas vezes, por exemplo, entra naquela questão do comodismo.
Eu lembro do que Certo? meu pai falou, fúria pra quando a pessoa faz É, força pra ser Eu, burra. eu acho que Não, sim, no, sim. no- Eu não tô nem falando entre pessoas aqui, é porque o É. exemplo ali foi de relacionamentos, mas assim, Uhum. pô, a gente tá aqui numa linha de desconforto, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, cara, que sofrem muito por serem autônomos. Tá, eu vou dar. Elas falam o tempo inteiro que elas querem ser maior, quer crescer, porque elas estão num ambiente onde elas são chamadas a isso de uma maneira ou de outra, certo? Vocês conhecem alguns exemplos de pessoas assim, porque a gente trabalhava num espaço de inovação ali que tinha muita Sim, gente sim. assim. Aquela pessoa ela não quer crescer, ela só quer ser um bom pai, ela só quer prover pra casa dela. Ou eu acho que ela quer desfrutar dos benefícios de ser grande. Ou não, às vezes a pessoa não quer nem benefício. Eu vejo muita gente assim no dia a dia. Eu vejo muita gente que se sente mal por não ser mais, mas na verdade ela não quer realmente mais. Tão simples. Lógico, se você desse 1 milhão na mão dela, ela não ia reclamar. Mas ela nem persegue de fato isso. E isso é muito claro. É, que ela quer o desfrute e não o esforço. Sim. Talvez ela não queira nem o desfrute, cara. É que assim, Talvez aquela pessoa que ganha Não, 10 mil reais por mês é que tá assim, satisfeita. se a pessoa quer de verdade, ela vai atrás. Assim, óbvio, às vezes a gente tem algumas limitações, eu digo assim, do ambiente que a gente tá, as situações se tornam barreiras, não limites. Acho que a gente tem algumas barreiras que às vezes uma pessoa tem que transpor mais que a outra. Eu acredito muito que cada um tem uma vida e aí cada um tem a sua luta, cada um tem sua cruz. Uhum. Mas não existe um limite, existe uma barreira, é diferente. O limite, ele é intransponível. A barreira, ela está ali para ser transposta. É que às vezes uma pessoa tem uma barreira maior, outra é menor. Sobre desconforto, o que eu acredito é que tem dois tipos de desconforto que a gente sempre fala que são desconfortos positivos. O desconforto com propósito, então é um desconforto lógico. Então pensa assim, olha, eu tô passando por um desconforto, mas esse desconforto faz parte do processo porque eu tenho um propósito. Então eu olho para o meu propósito e eu sei que esse desconforto, ele é uma etapa do meu aprendizado, da minha evolução. E aí tem o outro desconforto, que é um pouco do desconforto que o Rafa trouxe, que aí vem da sabedoria divina que a gente não alcançou muitas vezes ainda. Uhum. Que aí é depositado na fé. Então, por exemplo, pô, eu tô fazendo alguma coisa e isso, por exemplo, como o Rafa falou, Renan, você acredita que se você começar a nadar, isso vai te causar desconforto? Vai. Vai te fazer bem? Vai. Então é um desconforto que, por mais que às vezes eu não saiba, por que que eu vou começar a nadar? Não sei, mas na minha cabeça faz sentido eu nadar. Por quê? Porque às vezes eu não tenho um propósito definido. Mas se eu sinto que eu tenho que fazer, aí vem minha condição divina. Porque que mal que faria? Faz sentido eu fazer? Talvez ele tá na minha frente para ser feito, porque vai ser algo bom. E eu vou levar algum aprendizado disso. Então, por exemplo, quando aconteceu, Renan, pô, se a gente conseguir um patrocínio pra gente desenvolver o projeto, você raspa a cresceu de barba. novo. Já cresceu. Cresceu Ah, é. Você raspa a barba? Cresceu. Pô, cara, vamos lá. Cresceu. Se eu olhasse inicialmente para uma questão de propósito, desse desconforto que eu vou passar, vai gerar algum resultado, inicialmente eu já não via. Inicialmente eu não veria nada. Mas, Depois eu fui encontrando propósitos então, mas dentro da minha aí. atitude. Mas eu senti que fazia sentido esse desconforto. Por que eu senti que fazia sentido? Aí, cara, nós somos cristãos. Talvez a nossa fé, subconscientemente, ela ajude a gente a tomar decisões por quais desconforto passar. É que tem alguns desconfortos que eu tenho certeza que Jesus não vai pôr a mão. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, o desconforto de ficar obeso e estar obeso. É um desconforto que não tem visão lógica, e eu tenho certeza que se você buscar na sua alma e na sua fé, seja ela qual for, não vai fazer nenhum sentido. Então, eu acho que tem dois tipos de desconfortos que a gente pode passar: desconfortos com propósito claro, ou desconfortos que a gente sente que a gente tem que fazer aquilo acontecer. Mas o Uhum. propósito claro de fazer uma atividade física que não gosta é o maior objetivo de um ser humano, que é o controle sobre o próprio cérebro. Sim. Controlar essa máquina vai depender. Porque, veja, qual é o maior problema? No Napoleão Hill escreveu: muitas vezes a gente dá o crédito ao diabo que não fez nada. Aham. Ele só fica com o crédito. Uhum. Uhum. Agora, quando eu penso em esforço, sendo quem era, Jesus, sendo Deus vivo, não precisava de 42 dias de jejum e deserto. Sendo quem ele era, sendo concebido como ele foi, sendo unigênito de Deus, por que ele se pôs a 42 dias de desconforto num nível mais hard que a gente pode ter visto na humanidade? Porque ele precisava.
Porque nós precisávamos. Então, mas Porque para nós ele era precisávamos. necessário. Mas sim, pra ele era necessário pra que. Até agora, por isso. Mas sendo quem era? Lógico, Sendo ele quem era, logicamente. tendo poder. Imagina se ele assoprasse num lapso, né? Não estou querendo mudar a Bíblia, nada disso. É só um sentido figurado. Mas imagina se ele assoprasse. O que aconteceria com o diabo que ficou 42 dias tentando ele? Então eu vejo que ele se pôs por um propósito É isso aí. absurdo, que era salvar a humanidade. Uhum. Talvez o maior propósito do mundo. Mas o desconforto nada mais é que ter controle sobre o nosso principal inimigo da vida inteira. O nosso cérebro é e vai ser o nosso grande inimigo. Um dia eu perguntei para alguém: você já se arrependeu de ter ido treinar? Já teve um arrependimento? Não. E você um dia deixou de ir treinar porque seu cérebro disse: você não está tão bem hoje, e depois você se arrependeu? Já. Então é o nosso grande inimigo. O oponente da vida no final do dia vai ser o seu cérebro, porque é a sua limitação. No dia 1 do Legendários, você imaginava que era possível fazer tudo aquilo que foi feito? Não. Era concebível? Também não. Era aceitável? Não, E também depois não. de feito? Aconteceu. E aí Estava diz, feito. talvez eu aguentasse uns 10% a mais. Ou 20. Ou 30. Tem um momento lá, não posso contar porque vocês não foram ainda, o Gabriel também não foi. Tem um momento lá que isso vai ficar muito claro. Tem um momento lá que isso vai transparecer essa questão de energia e de resistência Eu emocional. lembro que assim, assim, isso eu posso contar. No primeiro dia, eu falei assim, vamos ver o que vai acontecer. E aí, tipo assim, eu tava meio que assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu lembro que quando eu acordei no segundo dia, né? Quando eu abri o olho no segundo dia, eu já coloquei na minha cabeça assim, não importa o que aconteça, eu vou chegar, eu vou subir. E aí, a partir daí, eu não sabia até onde ia, mas eu sabia que qualquer desconforto que eu passasse, eu ia... E qual pergunta eu faria para você? Porque assim, eu posso não concordar com o que o Otávio tá dizendo, mas é só uma, assim, é uma discordância respeitosa. mas não é nem uma discordância. Assim, uma discordância respeitosa. No domingo, psicologicamente, emocionalmente, se sentia mais forte ou mais fraco? Mais forte. Não, mas aí que tá. Por mais que alguma atitude que fosse trazer um desconforto não fizesse sentido, eu tinha fé que me traria, Isso. que seria, faria sentido, entendeu? Mas é por isso que eu tô dizendo, fazer uma coisa que você não quer É. é nada, lógico, não, eu não vou usar cocaína para provar que eu sou forte o suficiente para não voltar a usar. Sim. Aí, É um outro ponto. aí nós é estamos de outra coisa. acordo. Aí estamos de acordo. Mas se propor a fazer coisas que, por exemplo, natação, tem benefício para sua saúde? Tem. Tem benefício muscular? Tem. Tem benefício cardiorrespiratório? Tem. Tem benefício de Pô, grande Rafa, quantidade de atividade física sem impacto para os seus joelhos ou para algum coisa do tipo? Então, assim, é fácil achar um conjunto de... Mas eu entendo o ponto do Renan quando ele diz que tem coisas que a gente não tem essa maturidade na hora que a gente começa. É. Que são Foi o que eu movidas por disse. um sentimento, Foi né? o que eu disse. Igual a minha jornada de fé mesmo. Quando eu me reconectei com Deus, cara, eu voltei porque eu falei, cara, tô sentindo que eu preciso voltar. Mas eu não tinha a sensação, o Não tinha um propósito claro ainda, né? Não tinha. Descobriu no caminho. E aí Mas e foi aos mesmo que eu poucos. correndo. Exato. E Mesmo foi que eu aos correndo. poucos. Foi assim, degrau por degrau. O que o Botura jornada por jornada. trouxe é o seguinte, ó. Tá, a pessoa tá passando por desconfortos, mas qual que é o desconforto que faz sentido? Exato. E aí o que eu trouxe, Porque entendeu? quanto maior o conforto, Otávio, que ela se predispuser, menor fica o outro. Mas por exemplo, ela falando do Isso. desconforto, por exemplo, o Menor fica o desconforto, outro. Mas entra o ponto que é o desconforto, por exemplo, de ser pobre. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui É que da ser parte de pobre é prosperidade. muito natural. Como ter Então, esse crivo. Mas esse que é o Sim, ponto. é Ó. pecado, Por né? exemplo, eu tô desconfortável porque eu não tô conseguindo comprar um pão. Não consigo comprar um pão gerando desconforto. Esse desconforto faz sentido você passar? Assim, é um desconforto que faz sentido você olhar pra ele com bons olhos? Isso. Acho que esse que é o ponto, Isso, esse é o entendeu? ponto. Que ele Isso que eu ia trouxe. circular de volta pra isso. Porque no final das contas, ô Rafa, eu até te agradeço, porque você fez o advogado do diabo, vamos falar assim, não foi bem isso, mas já advogado de Jesus aqui, pra gente também não blasfemar. Mas assim, é bem isso, porque no final das contas você não tá discordando. O que eu tentei trazer aqui é justamente isso, assim, tem muita gente e ela não tem a dimensão do desconforto que ela sente e ela não sabe tomar decisão com base nisso. Exato. É justamente isso. Olha a reflexão, por exemplo.
Pô, vocês foram lá no jantar, vocês subiram a montanha. Por que vocês subiram? Vocês não sabem exatamente qual o nome do desconforto, mas vocês tinham um desconforto. E esse desconforto era tamanho, que vocês falaram assim, cara, eu vou pra uma coisa que eu não sei o que acontece, e eu vou passar um perrengue que eu não sei exatamente se eu suporto ou não, e talvez lá vocês tenham entendido, meu desconforto era esse, lá. Na verdade, assim, Mas você entende que existem desconfortos de uma dimensão, e tem gente que não tem esse desconforto e vai sobe a montanha e não aguenta, por exemplo. Não sei, tô dando o exemplo do legendário, não sei se é bem assim. Entende o que eu quero dizer? Essas pessoas, elas acabam se colocando numa situação onde ela não desenvolve da maneira como ela deveria, porque na verdade ela não sabe dimensionar essa questão do desconforto dela. É lógico, existem desconfortos que são muito claros. Pobreza, fome, miséria, vício, esses são muito claros. Tem outros que são mais uma questão de rota de vida, vamos falar assim, do que qualquer outra coisa. Entende? Então, o que eu falo que eu acho que as pessoas elas têm que entender esses desconfortos é qual que é o desconforto que realmente faz sentido pra tua narrativa e trajetória de vida, certo? E assim, você só descobre fazendo. Aí eu concordo com o que você falou, você só descobre fazendo. Cara, às vezes você começa um esporte que você fala assim, não, não é esse. E tá tudo bem. Ou às vezes você começa uma trajetória de carreira que você fala, não, não é essa. Só que você tem que ter a noção dessa dimensão do desconforto pra saber separar se é uma ausência de um desconforto que te propulsiona, ou se você simplesmente está desistindo porque o processo é difícil. Eu daria uma dica para as pessoas. Porque, sabe o que acontece? O Renan pode começar a nadar. Aí, eu daria um conselho para ele seguinte. Renan, faz um compromisso de nadar. Não precisa ser exatamente. Compromisso de nadar 100 vezes. Uhum. faz igual Porque na no terceira Nemo. vez, Continue a cara, nadar. na terceira Você vai vez, você sentindo. ainda não entendeu Bela aquilo, você ainda não se ambientou, você ainda não, sabe, ainda não deu para colher frutos. Exato. Então, o que eu acho assim, lógico, tem, por exemplo, eu parei de correr. Não é meu amor. Porque eu acho que até os vícios bons devem ser trocados. Ninguém vive sem vício. Ninguém. Não há um ser humano, a não ser Jesus. Não houve um ser humano vivo. E ele tinha um vício, sabe qual era o vício dele? É, Gente. Ajudar. Pessoas. Mas Olha que até os loucura. vícios bons devem ser trocados. Porque a gente vai ter. Todo mundo aqui tem vício. Sim. A Eu diferença é gosto dessa escolher- reflexão sua, faz sentido. Escolher sim. os bons vícios e vira e mexe trocá-los. Sabe por quê, cara? Porra, quando eu corri, eu me encontrei com gente muito espetacular, cara. Sabe, meu sonho era ter corrido uma maratona. Era difícil. Meu sonho era correr depois que eu corri. Porque meu sonho inicial era correr 3 km sem ter que parar. Eu não conseguia, cara. Demorei meses pra correr 3 inteiro. Porque o meu desafio nunca foi correr uma maratona. Foi correr 3 km por dia. Eu não conseguia correr 3. Uhum. Só que aí distorci o tempo. Aí eu encontrava o Renan já com 15 km corrido. Lá no parque. É. Que tava treinando pra 42. Mas eu comecei que não era Aí eu possível corri, 3. a gente correu Cinco, 7, sete. 5, 6. Não era possível 3 pra mim. Só que com o passar do tempo, foi meio que assim, Naturalizou, né? natural, cara. Natural, porque eu distorci o tempo repetindo. Então, o meu conselho é: se dispõe a fazer algo que não gosta, Bota um marco, né? mas se dispõe a fazer um número de vezes. Bota um marco. Fala, Depois de 100 vezes, aí Estou você com sistema decide. novo, hein? Sim. Botar um marco. Aí você decide se você quer ou não e quais benefícios É. foram trazidos. Eu acho pra assim, você. no final, o que a gente tá falando um caminho um pouco parecido. É mais sobre a percepção do que a gente tem sobre, olha, se dispõe a fazer algo, certo? E vai e faça com consistência, até você ter a avaliação daquilo que te fez bem ou não. Mas assim, acho que para decidir qual desconforto vai parar bem ou não, Não, isso é retroativo, É. obviamente. é uma questão de tipo assim, Mas pô, tem gente que tem gente que não aprende isso. Por isso que eu trouxe a reflexão. Eu vejo gente que ela, mais uma vez, vou usar o profissional. Porra, eu quero ser milionário, quero ser milionário. O cara rala e tal. Dá vontade de falar assim, cara, sabe uma infelicidade? O que você quer é ter uma agência de X tamanho. E tá tudo bem, alcança isso, e aí você pensa no próximo passo, talvez. Sim. Por exemplo, o cara assim, não, eu tô passando por um desconforto na minha empresa que eu tô fazendo tudo. E não, mas é um desconforto que faz parte do meu momento. Fala assim, cara, talvez o desconforto esteja atrelado a um outro desconforto que você tem medo de contratar alguém. Por exemplo. Então, sim. por exemplo, Qual que é pra. Exato, isso. O Gabriel falou isso hoje. Essa baliza. O Gabriel falou assim: tem empresário que compra jato de 50 milhões para ir na empresa toda semana. Mas não tem coragem de pagar 1 milhão por ano para um CEO. Uhum. É. exato. Tocar aquele negócio
e ele tocar de casa. Aham. Eu acho que é esse que é o louco ponto, né? demais. Como E o problema não era dinheiro. Não solta Não rédea. é Não exatamente. solta a rédea. Porque um jato são 50 CEOs por ano. Aham. Né? Tem gente que usa o jato só pra ir trabalhar. E aí, olha que doido. Acho que vem um ponto que o Rafa falou. Pô, desconforto. Qual desconforto eu escolho? Aí eu vou citar Einstein, que também tem passagens bíblicas envolvendo os ensinamentos de Einstein, que é justamente o seguinte: olha, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, assim, você está tendo um desconforto. Mas esse desconforto, o que você está fazendo para gerar esse desconforto? Esse desconforto, ele faz parte de um processo de evolução? Ele é Ou o ele é fim ou é o simplesmente... Uhum. Exato. Entendeu? Ele é o Um dia eu saí, meu treino era 12 quilômetros. Só que quando você vai correndo, você se envolve num grupo de corrida. Sim. E você sempre corre em 2, em 3, em 4, em 5. Eu e o Renan, a gente corria em 2, às vezes em 3 pessoas. Nesse dia de 12 era o meu maior percurso até aquele momento. 12 quilômetros, então 1 hora, no meu caso 1h10, 1h20, cara, correndo a 1.500 calorias. Nesse dia, eu passei os 12 e fui parar lá no 15. Então, em vez de quebrar o recorde, no meu caso, eu quebrei todos. Aham. Do meu lado, tava correndo com um cara que me ajudou, já tinha feito 7 maratonas. Então, do lado de quem, lógico, não dá para no primeiro dia pegar um triatleta e treinar com ele. É. Não é possível, cara. Suicídio. Eu tô no nível, o cara tá no nível. E networking também é assim. A gente sonha em fazer networking. Networking decente, se você fatura 1 milhão, é com alguém que fatura 2, 2,5, 3. Não adianta fazer network com o cara que fatura 1 bi. Você não tem nem o que Porque oferecer. ele vai, não, ele vai Valor falar com o que ele economiza de Banho de gelo faz imposto. bem. Tu acorda às 5 da manhã, toma banho de gelo, você vai faturar 1 bilhão. Você vai para um cara de 1 bi, o que ele está tentando livrar de imposto é muito maior do que o seu faturamento. Exato. O Exatamente foco dele é isso. outro, Não né? vai ter o que ele vai te dizer coisas. Não, faz isso aqui que você economiza 20 milhões de imposto. Eu digo, mas eu faço 2 ou 3. Como é que eu vou economizar? É aquela 20? coisa que você vai entender depois de 10 anos. Falar, eu lembro do cara me falando isso tal dia no jantar Então, X. uma coisa que Puta, o agora faz sentido. desconforto seguido de um ambiente de pessoas que já fizeram muito, cara, aí distorce o tempo numa velocidade que chega a assustar as pessoas. Uhum. É aquilo, né? A gente estava falando sobre a visão de Jesus sobre consistência e excelência. Mas por que que os discípulos, os apóstolos, tinham tranquilidade em buscar essa consistência e excelência? Porque eles tinham uma referência. Uhum. E aí, assim, todo desconforto que você passa no caminho, tendo uma referência de valor e que você deseja e quer alcançar, que você acredita, esses são desconfortos que fazem sentido. Então, Sim. por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui besta, né? Que não seja o caso, não comparando o Rafael a Jesus. Mas o Rafa vai falar pra mim assim, Renan, cara, vai lá e começa a correr, passa pelo desconforto que vai te fazer bem. Aí eu olho pra Rafa e falo assim, Rafael, te fez bem? Cara, pô, foi uma coisa que fez bem. Eu tenho ele como referência, e aí eu entendo que esse Verdade. desconforto que eu vou passar faz sentido. E aí, assim, é só você pensar, qualquer outro desconforto, cara, você vai perceber que não faz sentido. Então, por exemplo, o desconforto de eu vou ficar cada vez mais gordo, esse desconforto vai ser legal. Não. Quem que conseguiu crescer na vida e chegar num lugar, além de morrendo, né? Buscando ser mais obeso. Então eu vejo assim que o desconforto ele faz sentido dentro de um processo de consistência e busca por excelência se a sua referência foi bem fundamentada. E aí, vamos lá. Excelente. Qual que é a nossa maior referência aqui? Jesus. Jesus. Então eu vejo que assim, pra mim o ponto que qualquer desconforto faz sentido se eu tô seguindo uma referência maior que, por exemplo, é Jesus. Então eu falo que, pô, cara, isso é assim, por exemplo, no meu relacionamento. Todo mundo passa por dificuldades no relacionamento. Nenhum relacionamento é perfeito. Sim, sim. Então você tem. Todo dia você passa por desconfortos. E aí, pô, sempre, de primeira, o que a gente faz normalmente? A gente passa por um desconforto no nosso relacionamento e a gente quer apontar o dedo pro parceiro, né? Estressar, reclama. Então a gente estressa, reclama. E, cara, eu sou imperfeito e eu fiz isso e faço isso várias vezes. Desculpa, meu amor, tá? Por fazer isso às Não vezes. é pra você, não. Né, Gabriel? Pra câmera, ela tá ali. Então, assim, só que qual que é o ponto? Aí eu começo a pegar referência, qual? A referência é Jesus. E aí eu olho e falo assim, pô, o que que Jesus falaria pra mim? Eu vou buscar nas palavras.
Então, sobre ser mais paciente, Uhum. sobre ser amoroso. Isso. Então, aí você pega, pô, a primeira coisa que você constrói no seu ambiente é fazer tudo com amor. Então, você vai falar alguma coisa pra alguém, você tá falando com amor? E aí, o que que eu comecei a perceber? Às vezes eu ia falar alguma coisa e eu não falava com amor. Então, às vezes, ela, por exemplo, no relacionamento, ela fazia algo que ela fazia algo que eu não gostava. E aí aquilo me incomodava, e aí eu ia lá falar pra ela. E aí ela voltava, às vezes, com uma palavra mais ácida também, voltava mais brava. E aí, pô, aquela relação fica desconfortável. Mas esse desconforto é ruim. Uhum. Porque eu passava por um desconforto de briga, de desgaste, que não fazia sentido. Aí eu fui e busquei referência em Jesus. Às vezes o desconforto de engolir, sabe porque a gente tava falando mais cedo da hermenêutica do amor? Aham. Ele faz muito mais sentido. Ah, mas eu vou viver a minha vida desconfortável? Vai. Vai. E posso Só falar que pra ele você? faz Mas, sentido. exato, Vocês viva em aí- Desconforto é desconforto presente, com igual amor. eu falei. Então, Vocês, olha, só, exatamente. só um ponto rápido pra eu concluir esse ensinamento que eu tive Aqui de desconforto. Olha, Pelo amor de Deus, tem vamos lá. reunião. Olha, tá, então, Renan, o que que, Papo bom é foda, né, cara? Renan, o que que você tá fazendo de desconfortável nesse caminho? Olha, tomei como referência Jesus, e o que Jesus me apresenta como referência é em toda atitude que eu tiver para melhorar meu relacionamento, que eu faça com amor em primeiro lugar. Uhum. Então, antes de eu falar alguma coisa, eu vou tratar com amor, acolher com amor, e eu vou buscar com paciência Eu não fazer gosto dessa aquilo. palavra acolher. Eu vou fazer uma proposta pra você mudar essa palavra pra compreender. Isso, Não, porque olha só o que eu queria dizer pra Acolher você. quebrou. mas você vê que Você assim, tem ó, um nível, você tem um nível de referência, de amor. O nível Jesus é o nível mais alto que existe, tá? Mas eu posso garantir pra vocês que eu conheço um pouco da história de vocês. Vocês ainda vão redefinir a palavra amor. sim. Vocês ainda, principalmente quando for dado o fruto do Uhum. ventre da esposa de vocês, no colo de vocês, Ansioso. vocês vão redefinir a palavra amor. Eu tenho certeza Vocês- que isso vai acontecer. Vocês vão saber o que era amor até ali, e dali pra frente haverá uma redefinição de amor, Eu de tive uma cuidado. amostra grátis. Minha irmã teve filho agora, cara, e é uma coisa surreal. Tipo, eu imagino que deve ser isso aumentado. Mas você pega no colo, você dá um beijo na bochecha, cara, é O um cheiro. sentimento diferente. Cheiro de... Eu brinco, minha irmã falava assim, você não sabe se muda e tal, isso e aquilo. E quando ele era muito pequenininho, a gente não chegava nem perto. Agora que ele tava com um ano interagindo mais, cara, tem horas que eu falo, tem uma coisa aqui, que quando eu tiver o meu eu vou entender melhor, mas já tem uma amostrinha grátis. E realmente é isso, cara. Uhum. É louco. Porque eu, na minha vida, achava que sabia o que era amor, mas depois você vai redefinir todos os parâmetros. E aí, pra mim, né, na minha opinião, maior que isso é só o de Jesus mesmo. É só, não, exato. só ir no nível Extremo. hard. Até você virar avô, que eles falam assim, nossa, eu posso amar e eu não preciso brigar? É. Que é isso? Dizem que o avô é aí a experiência eu não Faz sei, duas eu vezes, não né? tive ainda, sou muito novo. Beleza, turma. Vamos Um encaminhar para episódio os maravilhoso, finalmente, maravilhoso. então, né? Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Hoje, com esse tema maravilhoso de consistência e excelência. Então, a gente está aqui na caminhada de excelência também, buscando cada dia entregar mais para você. Entregar mais. E tem uma passagem muito legal de Provérbios que diz que a vereda dos justos é o dia que amanhece até se tornar dia perfeito. Eu vejo que a gente está aqui todo dia querendo trazer mais luz para você até essa luz ser grandiosa e cada vez mais grandiosa. Então a gente está aqui buscando cada dia mais também trazer mais excelência para a sua vida com consistência. Então, se você não nos acompanha, comece a nos acompanhar aí para que a gente possa trazer essa consistência e excelência. Quem sabe daqui alguns anos você olha e faz assim: nossa, como esse pessoal evoluiu e mudou. É isso que a gente espera. A gente espera que hoje a gente não seja nem 1% do que a gente pode representar para você e para sua vida amanhã. Então faça parte dessa jornada conosco. Siga aí o nosso canal, compartilhe com quem você acredita que pode também ter mais luz na vida através desse bate-papo descontraído aqui sobre os caminhos dele, do maior da humanidade. Então, fiquem com Deus, obrigado por estar conosco aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.